tarde, seja bem-vindo. Quinta-feira, dia em que no Eclésia juntamos o passado e o presente da Igreja Católica. O testemunho de vida é determinante para o despertar das vocações consagradas. Dom António Francisco dos Santos afirma que esta semana dos seminários é também uma ocasião especial para as comunidades cristãs refletirem naqueles que optaram pela vida consagrada. Este é o momento e a próxima semana que vamos viver, de 6 a 13 de novembro, é uma grande oportunidade para que as comunidades cristãs olhem para o interior do seminário e que a partir daí vejam também aqueles que já hoje são pastores totalmente consagrados a Deus e ao seu povo, como é o tema desta próxima semana dos seminários. Por outro lado, que animem as comunidades cristãs, porque a vocação é transversal a toda a ação pastoral e que das comunidades cristãs surjam também novas vocações para a vida sacerdotal nos nossos seminários e ao serviço das nossas dioceses e dos institutos religiosos. Para o Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, o Orçamento de Estado é injusto e marcado por uma carga ideológica neoliberal que quer reduzir o papel do Estado. Bruto da Costa afirma que as verdadeiras gorduras do sistema não são atingidas. Para Alfredo Bruto da Costa, os portugueses vão ter um orçamento que mais parece uma folha de Excel. À primeira vista parece, não é? À primeira vista parece. Porquê? Porque tudo é visto em função de resultados aritméticos, do déficit e da dívida. Portanto, o objetivo deste orçamento, e isso não é segredo, é conseguir 5,9 de déficit e conseguir reduzir a dívida para um determinado limite. O Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz reconhece que este é um desígnio obrigatório porque associamos as consequências do não cumprimento destes objetivos ao próprio financiamento do Estado. Bruto da Costa acrescenta que este governo está mais focado em reduzir o papel do Estado na sociedade do que em cortar gorduras que, no seu entender, nem estão na esfera do Estado. Para mim, as gorduras estão, antes do mais, não no Estado, mas nas grandes riquezas e nos que têm rendimentos e riquezas muito elevadas. Que é precisamente o sector que está intocado. Ninguém os toca. Intocado também não será tão... Não, intocado não em termos comparativos, repare. Porque não basta dizer que eu tirei 10% de uma pessoa que ganha 1.000 euros por mês e tirei 10% de um que ganha milhões. Numa situação como esta, o que tem que ser equiparado é o grau de sofrimento. O homem que ganha milhões tem que sofrer tanto como o homem que ganha 500 euros ou 1.000. Bruto da Costa lembra também que o Orçamento de Estado não é apenas técnico, mas tem também uma intenção ideológica e política. E isso tem de ser discutido. E para ser abrangente e justo, tem de atingir todas as formas de rendimento, seja do capital ou do trabalho. A União Europeia mais parece um diretório da França e da Alemanha e registra um déficit democrático preocupante. Estas são apenas algumas das preocupações que no sábado irão marcar o debate da conferência promovida pela Comissão Nacional Justiça e Paz. A Comissão Nacional de Justiça e Paz vai olhar o futuro da Europa porque os sinais evidenciam uma União Europeia apenas formal, quando na realidade o que temos são países a lutar pelos seus interesses individuais. Eu gostaria que na nossa conferência também esses aspectos fossem abordados e de uma forma séria e consistente, porque não interessa a ninguém uma chamada União Europeia, onde sejam os dois mais fortes, que têm encontros, praticamente não se vê, quando há qualquer encontro europeu, não se vê Sarkozy sem Merkel e Merkel sem Sarkozy. E depois o que eles fazem, inclusivamente tiveram reuniões com os bancos para decidir sobre a redução da dívida grega. Tiveram ontem a reunião com o primeiro-ministro grego. Portanto, eles é que resolvem tudo e os outros aceitam.
Na ordem dos trabalhos desta conferência constam também os temas da cultura, valores e política, realidades que devem trabalhar em conjunto. Numa versão inicial do programa tivemos só a palavra cultura, mas depois pareceu importante acrescentar a palavra valores, porque nós ainda temos uma diversidade de culturas, depende da forma como queremos entender a cultura. Mas o problema dos valores é um problema que está na agenda de todos quantos se preocupam hoje com a forma pragmática, técnica, tecnocrática das decisões na Europa e até nas políticas nacionais. Esta conferência terá lugar sábado no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. No Iraque, a comunidade cristã vive desde a queda do regime de Saddam Hussein uma realidade que é de sofrimento e perseguição. Histórias de perseguição, raptos e assassinatos contados pela voz de Dom Luís Sacco, arcebispo da Igreja Católica Caldeia, que está em Portugal, a convite da ajuda à Igreja que sofre. Dom Luís Sacco, arcebispo caldeu da comunidade cristã de Kirkuk, no Iraque, tem sido nos últimos anos a cara, mas principalmente a voz dos muitos cristãos que todos os dias calam o sofrimento que vivem simplesmente porque têm fé. Têm uma fé que é minoritária, mas pior que isso, é vítima de um fundamentalismo que ninguém parece ser capaz de controlar. A Portugal, Dom Luís Sacco trouxe um apelo de sensibilização. Estou aqui para sensibilizar os nossos irmãos e irmãs cristãos em Portugal para serem solidários. E quando nós estamos a falar de solidariedade, não significa apenas falar de dinheiro, mas é também solidariedade humana. Por exemplo, para pressionar o respeito dos direitos humanos. A convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o arcebispo de Kirkuk tem percorrido o país em conferências e encontros, deixando o testemunho de quem vive diariamente a luta e a entrega pela fé. Quanto ao futuro, Dom Luís sublinha as responsabilidades da comunidade internacional, alertando para a possibilidade de se repetirem erros na chamada Primavera Árabe. Dizem que é uma primavera, mas eu penso que é um inverno. Os jovens estão à procura de emprego, de uma vida melhor e uma melhor economia. Eles pensam que a democracia lhes vai trazer um novo regime. Mas todos estes grupos não têm uma liderança política. Uma boa liderança. E eu penso que o islamismo está por trás deles. Eles beneficiam deste movimento para impor a sua própria agenda. E nós vemos isso com o Partido Islâmico, na Tunísia e agora na Líbia, com a queda de Gaddafi. Nascido em Mossul, Dom Luís Sacco foi confirmado como bispo da Igreja Católica Caldeia em 2003 por João Paulo II. A sua luta contra a intolerância religiosa foi reconhecida internacionalmente com a atribuição de vários prémios. O retrato da situação dos cristãos no Iraque para desenvolver no programa 70x7 do próximo domingo. E depois da atualidade, passo agora para a história, é a habitual rubrica de Dom Manuel Clemente. Voltamos a encontrar-nos com a história da Igreja e com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. Um encontro que marca também o início de uma nova temática que apresentamos aos nossos telespectadores. Exatamente. Os nossos telespectadores onde estão lembrados que quando apresentei a última temática, que acabou a semana passada, propus analisar um exemplo de santidade juvenil. E escolhi Pedro Jorge Frassati por razões que agora ainda se tornaram mais evidentes para quem seguiu o programa, porque aquele jovem
cheio de vida e cheio de aplicação aos mais diversos campos da vida da Igreja, da escola, da sociedade. É notável como em 24 anos e pouco de vida vivida neste mundo se consegue fazer tanta coisa. E estávamos também nas memórias, como estamos, das Jornadas Mundiais da Juventude. Exatamente, na esteira dessas jornadas em que tanto se tinha realçado o lugar da juventude na Igreja, então fizemos uma evocação em 8 programas dessa grande figura de jovem cristão beatificado por João Paulo II, Pedro Jorge Frassati. De alguma maneira, a complementar o que dissemos da juventude, nós vamos agora dedicar 8 programas à análise de um exemplo de santidade conjugal. Para somar a essa santidade juvenil que vimos atrás, agora vamos debruçar-nos sobre a santidade conjugal. É uma realidade, enfim, tão antiga como a própria humanidade, mas na Igreja tem um relevo especial e, sobretudo, no século XX, do século XX para cá. Isto é, eu creio que, mais recuadamente, a santidade era vista do ponto de vista individual. O homem, a mulher, o jovem, o adulto, que, de alguma maneira, se tinha destacado no seu percurso individual como um exemplo de virtudes evangélicas, heroicamente vividas, que tinham deixado muita repercussão no povo de Deus. Também, e muito especialmente, os que tinham seguido a vida sacerdotal ou a vida religiosa, ou então os mártires de qualquer época, e a santidade era mais vista nessa perspectiva individual, portanto, do percurso de cada um. Ao longo do século XX, e ainda mais na segunda metade do século XX, digamos desde a Segunda Guerra Mundial, tem-se acentuado este outro aspecto da santidade, que é o ela também ter um contorno familiar, não só porque é geralmente na família que a vida se transmite, a vida cristã, os seus valores, as suas vivências e convivências, mas também porque o próprio casal, como tal, é uma realização muito própria da vida cristã e da santidade que é proposta a todos. Também não é por acaso que foi desde a Segunda Guerra Mundial que se desenvolveu na Igreja a chamada pastoral familiar, conjugal, as equipas de casais que tomam o casal como um todo, não é só para o marido e só para a mulher, mas eles em conjunto e mesmo na família. Tudo isto tem vindo a ganhar um outro incremento que o Concílio Vaticano II reforçou muito bem na sua doutrina sobre a família, faz agora 50 anos, meio século quase, chamando-lhe até a Igreja Doméstica, portanto, a experiência de Igreja que se pode e deve viver na própria casa de cada um. Também, nesta sequência, foi dada mais atenção a essa santidade conjugal. E aconteceu que, ainda com João Paulo II, e no princípio deste século XXI e milénio, que foi beatificado pela primeira vez um casal, com certeza pelas virtudes de cada um, mas também e principalmente conjugalmente vividas, essas mesmas virtudes. Eu estou-me a referir a esse então primeiro casal que foi conjuntamente beatificado, ao casal italiano de Maria e Luís Beltrame, também conhecido por Beltrame Quattrocchi, que foi o apelido que ele ganhou dos tios que o criaram. Mas o apelido mais usual para o casal é Beltrame. Portanto, Maria e Luís Beltrame, que viveram desde os anos 80 do século XIX até aos anos 50 ele e aos anos 60 ela do século XX. São, efetivamente, um casal magnífico e extremamente exemplar do que pode ser a espiritualidade cristã vivida como casal, vivida como família. E para nos guiar, porque não nos podemos perder em muitas considerações, nós vamos fazer, como é costume, uma leitura, uma citação de um trecho de um livro sobre os motivos deste programa e depois eu faço também um breve comentário. O livro vai ser o livro de Papa Sogli, Questi Borghesi, Luís e Maria Beltrame
Quattrocchi, um belíssimo livro, de quem ainda esteve muito dentro da vida deste casal e que depois nos contou da maneira mais sugestiva as diversas fases dos respectivos percursos. Então eu peço ao Paulo para ler o primeiro trecho desse livro de Papassoli. Nos últimos dias de setembro de 1897, com 13 anos, Maria fez um retiro com as irmãs do Menino Jesus, na via urbana, de preparação para a primeira comunhão. Saiu tão enriquecida daquele tirocínio que a primeira comunhão marcou, no mais profundo de si mesma, um ponto de partida. Nesse mesmo dia, 30 de setembro de 1897, uma jovem religiosa, Teresa do Menino Jesus, agonizava no longínquo Carmelo da Normandia. Coincidência de hora que se tornará consonância de sentimentos e gostos espirituais quando a adolescente, já mulher, conhecer a chuva de rosas que a Santa de Lisieux fez cair sobre o mundo depois da sua morte incomparável. Maria será uma das mais ardentes discípulas de Teresa. Quanto ao mais, os seus estudos foram brilhantes e o ótimo ensino que teve de línguas foi-lhe muito útil. Aos 20 anos, Luís era um jovem do seu tempo. Na sua dupla família, os pais e os tios com quem fora criado não lhe tinham falado com profundidade de Cristo e da Igreja. Inteligentíssimo, teria sido atraído pelos valores divinos se lhe os tivessem apresentado, mas assim, no estado em que se encontrava, não parece que colocasse a si mesmo problemas de fé. Assinalava-o, isso sim, uma honestidade segura, o respeito pela personalidade e os direitos dos outros. Não cometeria ações vis por nenhuma razão deste mundo. Maria e Luís encontravam-se com certa frequência nas reuniões da altura que juntavam pais e filhos. Pequenas festas respeitosas, um tanto sistemáticas, nas quais a cortesia era ainda obrigatória. Ora, temos um percurso, aliás, muito habitual em jovens dessa extração social, portanto, dessa burguesia italiana, exatamente da origem da Itália como nação unificada, portanto, do Ressurgimento a partir de 1870, quando a Itália se constituiu como país unificado e que passa a ter, em famílias como estas, a que pertencem os nossos bem-aventurados e em muitas outras, passa a ter aí os seus principais protagonistas. E é muito curioso o que Papassoli aí evidencia. Ou seja, Maria, que nasce em Florença, mas vem viver para Roma, segue um curso que, aliás, não era um curso literário, é um curso de contabilidade, podemos dizer, mas onde se interessa especialmente pela parte literária, que não era o cerne do curso, mas é nisso que ela vai valer. Ela vai ser uma escritora muito apreciável sobre temas pedagógicos e catequéticos. Mas vai fazendo esse curso, vai estudando, vai aprendendo línguas, torna-se uma jovem muito culta para a sua época e com alguma iniciação cristã. Ela nasce numa família paterna Corsini, ainda, enfim, de origens nobiliárquicas de Florença, mas que não lhe transmitiu, assim, um cristianismo muito vivido e muito forte por aí além. Mas alguma iniciação teve, e há aí essa referência a um retiro que ela fez antes da primeira comunhão, e já adolescente, e foi um retiro que a marcou toda a vida, porque foram os dias em que lhe foi proposta uma visão e uma vivência do cristianismo mais sólida. E faz então a primeira comunhão, na altura em que morre Santa Teresinha do Menino Jesus. É também uma referência curiosa. Ela não sabia. Ela não sabia, claro. Mas quando veio a saber, mais tarde, fez dela uma grande devota de Santa Teresinha, cuja vida também foi muito significativa para todo o século XX, porque Santa Teresinha viveu espiritualmente a luta, o combate destas gerações do final do século XIX, princípio do século XX, já muito tentadas pelo agnosticismo ou mesmo pelo ateísmo. E Santa Teresinha sentiu isso quase como um problema seu, mas pelos outros e em favor dos outros. E isso aproximará também da espiritualidade de Luísa, de Maria. Quanto a Luís, o percurso é outro, porque Luís nasce no Sul, nasce em Catânia, depois é educado por uns tios, de onde lhe vem esse sobre-apelido Quattrocchi, sendo ele de origem beltrame. Não tem uma iniciação cristã propriamente dita, claro, foi batizado, como toda a gente era na altura, praticamente, mas não teve, mas seguiu os seus estudos de Direito, ele vai
ser um jurista de conceito e de categoria, mas de uma grande honestidade interior, de uma grande seriedade na maneira como encara a vida, como encara os problemas que a vida traz, e acabam por se encontrar em Roma, à boa maneira dessas famílias da classe média, em algumas festas que se organizavam, dos amigos comuns, e onde vai a nascer uma atração muito forte, que está na origem do seu matrimónio. Há aí pelo meio uma história curiosa, que não está nesse trecho, é que Luís adoece gravemente, até por razões, digamos, psicológicas, porque ele fica herdeiro desse tio que o tinha como que adotado e criado, herdeiro que é, por isso mesmo, muito invejado por outros que não receberam, acusaram, ele, na sua seriedade, levou isso muito a peito, ao ponto de adoecer gravemente. Maria interessa-se muito por ele, que já conhecia. Há, nessa altura, uma troca de correspondência muito bonita, e em que, da parte dela, já há uma grande carga, uma grande intensidade espiritual no acompanhamento da doença de Luís. Bem, e logo a seguir ele recupera a saúde e nasce a família Beltrame, que nós agora vamos acompanhar. E que apresentaremos nas próximas semanas, num dos próximos Encontros. Muito obrigado. Fica então esse encontro marcado para de hoje a 8 dias, quando continuarmos a apresentar nesta rubrica, o passado do presente, a história de Maria e Luís Beltrame. E foi este o programa Eclésia. Prometemos estar de regresso amanhã. Até lá, siga-nos em agência.eclésia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.